A invenção dos logaritmos. O desenvolvimento científico verificado no Renascimento, especialmente na astronomia e na navegação, exigia longos e laboriosos cálculos aritméticos. A introdução, perto do final do século XVI, do uso das frações decimais em substituição às sexagemais e às comuns, amenizou um pouco as dificuldades computacionais dos cientistas. Mas essas somente seriam superadas a contento com a invenção dos logaritmos, no início do século XVII. A ideia dos inventores dos logaritmos era transformar operações mais difíceis de efetuar em outras mais fáceis, por meio de tabelas que permitissem voltar aos cálculos iniciais. Por exemplo, transformar multiplicações em adições e divisões em subtrações. Ideia essa já explorada embrionariamente antes. De fato, numa obra de 1484, o médico e matemático francês Nicolas Chouquet, nascido em 1445, incluiu uma tabela em que a primeira coluna era a progressão geométrica de razão 2, 1, 2, 4, 8, 16, e a segunda a progressão aritmética de razão 1, 0, 1, 2, 3, 4, e observou explicitamente que a adição na segunda coluna corresponde à multiplicação na primeira. Por exemplo, para efetuar 8 vezes 16, basta somar seus correspondentes 3 e 4, igual a 7, e depois localizar o sétimo elemento da primeira coluna, que é 128. Posteriormente a essa ideia, seria estendida pelo matemático alemão Stiefel, nascido em 1486, para expoentes negativos e fracionados. A tabela construída por Chouquet é, no fundo, uma tábua de logaritmos, bastante rudimentar, uma vez que os números da segunda coluna são, como se diz modernamente, os logaritmos na base 2, dos números correspondentes na primeira coluna. Entretanto, devido às limitações da matemática da época, a primeira tábua de logaritmos suficientemente extensa só seria publicada em 1614, por obra do barão escocês John Napier, nascido em 1550. Também conhecido por Napier, seu nome latinizado. Napier não era um matemático profissional. Não se sabe sequer se ele alcançou algum grau universitário. Não obstante, foi um ativo participante das profundas transformações pelas quais passou o mundo em sua época, tanto no campo da religião como no da ciência. Suas posições em relação à religião, como por exemplo a obsessão em querer provar que o Papa era o Anticristo, no mínimo nos parecem estranhas, meio milênio depois. Apesar disso, Napier cultivou as ciências, especialmente a astronomia e a matemática, com uma seriedade ainda exemplar para os padrões atuais. Haja vista sua tábua de logaritmos, fruto de um trabalho de 20 anos. Vale registrar a propósito que a notação algébrica moderna, particularmente a exponencial para a potência, só seria introduzida algumas décadas após a publicação da obra de Napier. Ou seja, Napier conseguiu realizar seu estudo sem essa importante auxiliar, o que aumenta ainda mais os seus méritos. O livro em que Napier introduziu os logaritmos recebeu dele o nome latino de Uma Descrição da Maravilhosa Lei dos Logaritmos. A palavra logaritmo foi inventada pelo autor e deriva do grego de logos, razão, no sentido de razão de uma PA ou PG, e aritmos, número. Como a obra foi planejada tendo em vista seu uso na astronomia por meio da trigonometria, a tábua dá os logaritmos dos senos dos ângulos de 30 a 90 graus, com intervalos de 1 minuto. Há também uma introdução em que Napier ensina como usar sua tábua. Generalizando a ideia de seus predecessores, Napier começa construindo um APG 10 elevado à sétima vezes 1 menos 10 elevado a menos 7 elevado a n, associada naturalmente a PA igual a n 0, 1, 2, 3, etc. 100. A escolha da razão 1 menos 10 elevado a menos 7 igual a 0,999 objetiva fazer com que os termos APG
estejam muito próximos um dos outros, e a inclusão do fator 10 à sétima visa evitar decimais. Nessas condições, Napier chama o expoente n de logaritmo de 10 elevado a 7 vezes 1 menos 10 elevado a menos 7 elevado a n. Essa definição é mais complicada do que a dada hoje habitualmente, mas se presta aos objetivos em vista. Por exemplo, pode-se mostrar que ela transforma um produto numa adição seguida de uma subtração. A obra de Napier despertou um entusiasmo muito grande na comunidade científica da época. Henry Briggs, nascido em 1561, então professor do Gresman College de Londres e posteriormente professor de uma cadeira de astronomia na Universidade de Oxford, escreveu a propósito: "Jamais um livro me agradou tanto ou me deixou tão entusiasmado." Em 1615, Briggs visitou Napier em sua residência, na Escócia, ocasião em que eles discutiram possíveis aprimoramentos no método dos logaritmos. Uma sugestão apresentada por Briggs foi o uso da base 10, com o que Napier concordou, alegando que já havia pensado nisso antes. Mas Napier morreria pouco depois, em 1617, sem ter posto em prática ainda essa ideia. Em 1624, porém, como fruto de um trabalho de 7 anos, Briggs publicou a obra Aritmética Logarítmica, com uma tábua de logaritmos decimais, com 14 casas decimais, dos números de 1 a 20.000 e de 90.000 a 100.000. Os logaritmos entre 20.000 e 90.000 seriam calculados com 10 casas decimais, pelo livreto e editor holandês Adrien Vlak, nascido em 1600, e seriam inseridos na segunda edição de Aritmética Logarítmica, saída em 1628. Como vimos, os logaritmos foram inventados única e exclusivamente como instrumento para facilitar cálculos. Mas é evidente que, com o advento dos computadores e das calculadoras científicas, a finalidade inicial perdeu toda a sua importância. Mas no trabalho de Napier, porém, estava o embrião de um conceito que, com o tempo, iria mostrar o grande valor intrínseco dos logaritmos, o de função logarítmica. De fato, com o desenvolvimento da matemática e das ciências, verificou-se que muitos fenômenos físicos, biológicos e econômicos podem ser representados de algum modo por essa função, sendo, portanto, um instrumento de interpretação da natureza e das relações humanas. A função logarítmica jamais perderá